Olá, cara acadêmico, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à, à nossa aula, né? Nossa aula introdutória da disciplina de gestão de recursos materiais e patrimoniais. Eu sou a professora Eneila de Cássia e nós estaremos juntos, nesse semestre. Então, seja muito bem-vindo. Na nossa primeira aula, nós teremos como temática a contextualização da administração de recursos materiais e patrimoniais. Mas o que vem ser recursos materiais? O que são recursos patrimoniais, né? Recursos materiais, eles são objetos tangíveis, né? O que são objetos tangíveis, né? São objetos que nós podemos tocar, né? Então, esses objetos, esses recursos, perdão, materiais, eles são de uso, né, de uma organização, né? E quais são exemplos de objetos tangíveis que uma organização pode utilizar, né? Nós temos cadernos, mesas, cadeiras, né? Ar-condicionado, né? Então, todos esses são exemplos de objetos tangíveis, ou seja, de recursos materiais utilizados por uma organização, né? E o que vem a ser recursos patrimoniais, né? O patrimônio de uma organização, ele diz respeito a bens duradouros, né? Bens valiosos, que uma organização utiliza, né? Como exemplo de um bem patrimonial de um órgão, de uma instituição, sejam órgãos públicos, sejam empresas, né? Empresas privadas, nós podemos exemplificar como prédios, terrenos, carros, né? São alguns exemplos de recursos patrimoniais, certo? Então, nós seguimos com um questionamento. Por que é importante administrar esses recursos, né? Então, a Chiavenata, ele diz que a importância, que é crucial na administração desses recursos materiais e patrimoniais, garantir que todas as coisas que pertencem a um órgão, a uma organização, eles precisam estar no lugar certo, na hora certa e pelo custo certo, né? Esses porquês, né? No lugar certo, na hora certa, no custo certo, nós vamos aprofundar esses estudos à medida que vamos intensificando os estudos na disciplina, certo? Até aqui tudo bem? Espero que sim, né? Então, quais são os objetivos da administração de recursos materiais e patrimoniais, né? Dentre esses objetivos, nós temos a eficiência na utilização desses recursos, né? Que tem como objetivo o quê? Garantir que os recursos estejam sendo usados da melhor maneira possível, né? Com o intuito de quê? De evitar desperdícios, né? A gente sabe que o desperdício, popularmente falando, é jogar dinheiro fora, né? Um recurso que poderia ser investido em outro lugar, né? Melhor aproveitado em outro lugar. E um segundo objetivo da administração de recursos materiais e patrimoniais são a redução de custos, né? A redução de custos, ela busca o quê? Né? Ela tem como objetivo o quê? Buscar conseguir recursos, né, necessários, né, essenciais, a preços competitivos e gerenciar o orçamento de forma eficaz, ou seja, né, ter os produtos, os recursos a baixo custo, mas de forma qualitativa e aquisições de forma eficaz, né? De forma que isso não traga nenhum prejuízo para o órgão
que está requisitando, né, os materiais, estão realizando compras para atender demandas da organização, certo? Até aqui tudo bem? Então, vamos lá. Um outro objetivo da administração de recursos materiais diz respeito a garantir a disponibilidade destes recursos para que o serviço, né, para que os servidores eles desempenhem da melhor forma possível, de forma eficaz, as suas atividades, né? Então, para isso, a gestão ela precisa certificar-se que os materiais estarão disponíveis para que os servidores, e em casos de empresas, que esses materiais estejam disponíveis para que as ações do órgão estejam funcionando e que não haja nenhum problema para que as pessoas, os servidores, os funcionários ali desenvolvam suas atividades, certo? Então, falando um pouquinho sobre o histórico da gestão de recursos materiais, ela está dividida em antiguidade, né, Idade Média, Revolução Industrial, o século XX e a Era Digital, né? São esses cinco contextos históricos, né? Essas 5 etapas que passa a gestão de recursos materiais e patrimoniais, né? De acordo com Fernandes, ele diz o seguinte, né? Fernandes, 1987, ele diz que desde a origem dos tempos, a atividade de material, ela já acontecia, mesmo que de uma forma muito incipiente, né? Pode, nesse sentido, citar aí a forma como realizavam trocas por meio de caças, de utensílios, né? A gente traz aí, no período, na antiguidade, né? Onde a gestão de recursos materiais, ela acontecia de forma na base da troca, né? Não eram modos como nós temos atualmente, né? Eles gerenciavam recursos como alimentos, como materiais para construção, perdão, e até mesmo armas, né? Eles manuseavam isso de forma muito simples, né? O sistema utilizado nesse período eram sistemas simples, né? Hoje nós temos uma evolução muito grande a respeito disso, né? Na Idade Média, né, a história ela nos diz que os mosteiros, eles desempenhavam um papel muito importante na gestão de recursos, né? Já nesse período, ao contrário do período antigo, na antiguidade, a Idade Média, eles já possuíam um controle, né, de registros mais detalhados de tudo aquilo que eles possuíam, sejam eles bens como terras, grãos, gado, porque a gente sabe que nesse período o cultivo era muito, muito forte nesse período, né? E aí a história, ela nos traz dados que diz que nesse período é que se deu o início de práticas contábeis de forma mais formais, né? Ao contrário da antiguidade, que esses registros, eles eram feitos de forma bem rudimentar, bem simples, né? Já na Revolução Industrial, a gente vê aí que foi um salto maior, né? A gente percebe que o gerenciamento ela se dava em desses recursos materiais, eles já eram em maior quantidade, né?
Nesses tempos, a Revolução Industrial era considerada como um tempo moderno, né? Então, nesse período, a gente pode dizer que seria inevitável, né, esse momento do homem produzir, essa vontade do homem produzir, de estocar, de efetuar trocas, né, talvez ele produzia um produto e ele não tinha acesso a outro, mas uma outra pessoa já produzia aquele produto que era de interesse dele, né, então já havia esse sistema de trocas, né, até para a sua própria existência, né? Então, aí nesse período da Revolução Industrial, a gente já percebe aí uma evolução maior na gestão de recursos materiais, né, e patrimoniais. Já no século XX, a gestão de recursos materiais, ela evoluiu significativamente, né? Por quê? Né? Começou aí de forma mais avançada o surgimento da tecnologia, né? Veio aí nesse período o advento da tecnologia, né? Nesse período a automação e os sistemas computacionais, eles começaram a ser utilizados, né, para rastrear e controlar estoques de maneira mais eficiente, né? O que na antiguidade, na Idade Média e no período industrial, a gente percebe essa evolução, já no século XX a gente já utilizava com maior eficiência a tecnologia, né? Já era digital, né? Com o advento aí da internet, da computação em nuvem, né? As coisas estão muito fáceis de armazenar, né? Informações, de armazenar dados, né? Hoje a gente tem essa facilidade muito grande de controlar, né, de armazenar dados, informações. E não poderia ser diferente a utilização dessas ferramentas, né, da computação, como a internet, para a utilização das empresas, dos órgãos públicos, né, que é uma forma muito eficiente de monitorar, né, os seus ativos em tempo real, né? Nesse sentido, né, otimiza os processos, né, ganha-se tempo e, consequentemente, reduz-se custos, certo? Então, em relação aos recursos materiais e patrimoniais, o que nós temos como maior desafio atualmente, né? Como desafio, né? A gente traz aí, ó, a gente vê na imagem uma estrutura muito grande, né, de armazenagem, de estoque, né, com aproveitarmos as inovações tecnológicas, nós enfrentamos novos desafios, né, como a sustentabilidade e a responsabilidade social. Tem se falado muito a respeito disso, né? Então, a gestão ela de recursos, sejam eles materiais e patrimoniais, humanos, né? Eles não é apenas sobre eficiência mais, né? Mas de como nós fazemos isso de forma ética e consciente. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu fui para você. Hoje eu fui numa agência bancária, né? E quando eu cheguei lá, o copinho de café era reciclável, né? A agenda era de papel reciclável. Então, assim, a gente percebe hoje, ainda está muito distante de como deveria ser, mas nós percebemos hoje como isso tem mudado. Então, não se trata mais de ser somente eficiente o processo. Ele tem que acontecer de forma eficiente, de forma ética e consciente, né? Então, qual é a função da administração de recursos materiais e patrimoniais na gestão pública, né? Ela precisa ser uma gestão eficiente de recursos, né? A gente sabe que na gestão pública os recursos recebidos eles são limitados, né? E que na administração
de recursos materiais patrimoniais, esse processo ele ajuda a garantir que tudo aquilo que o governo possui, tanto de computadores, equipamentos como um todo, materiais como um todo, ele seja utilizado de forma, né, de maneira eficiente, mais eficiente possível. Então, uma das funções da administração de recursos materiais patrimoniais é a utilização, aliás, a gestão de forma eficiente dos recursos utilizados pela gestão pública. Uma outra função é a transparência e a prestação de contas. Tudo aquilo que é adquirido pelos órgãos, ele deve ser de forma transparente. Mais adiante nós vamos falar sobre o processo de compras, que ele, dentro dos órgãos públicos, é utilizada a licitação, né? Nós vamos falar mais adiante, salvo engano, na aula número 5, sobre os processos licitatórios, né? Então, tudo aquilo que é adquirido pela administração pública, ele deve ser de forma transparente, né? E que todas essas aquisições, elas devem ser prestadas contas, né? Então, toda a aquisição efetuada pela gestão pública, ela precisa acontecer de forma transparente e prestado contas, né, aos cidadãos. Planejamento de compras, assim como na nossa casa, né, para que nós possamos adquirir e não haver gastos abusivos na nossa casa, nós precisamos fazer o quê? Planejar. Não é diferente com os órgãos públicos, com o governo, né? O governo, ele compra muitos bens, né? Até porque são vários e vários órgãos públicos, né? Então, a administração, ela adquire muito. Então, ela precisa comprar muitos bens, né? Mas, para que isso aconteça, ela precisa administrar os recursos de forma eficaz, né? De forma cuidadosa e deve ser bem planejado, certo? Controle de estoque, né? Os órgãos públicos também funcionam como uma loja, né? Uma loja, uma empresa privada, né? Os órgãos públicos, eles precisam controlar seu estoque, né? Então, da mesma forma que acontece com os órgãos públicos, o governo, né? Ele precisa controlar seu estoque. Para quê? Para que não haja desperdício ou que haja aquisições desnecessárias, né? Então, os registros, né, do estoque, o controle de estoque, ele precisam ser eficazes, né? Os registros, eles devem ser sempre mantidos atualizados, né? Com foco com o objetivo de quê? De evitar desperdício, de evitar aquisições desnecessárias. E a manutenção e conservação. O governo, a administração pública, as instituições, as organizações governamentais, não governamentais, as empresas, elas precisam fazer manutenções, né, e conservar os seus bens, né? A gestão, a administração de recursos materiais, perdão, e patrimoniais, ela inclui a função de quê? De manutenção dos seus ativos. Para quê? Para que garanta a maior durabilidade de seus bens, né? A gente sabe que aquilo que é mal conservado dura pouco. Então, se está mal conservado, é porque não foram realizadas manutenção quando deveria ser feito, né? Então, o governo, a administração pública, ela é responsável por muitos bens de longa duração, né? Aí aqui a gente traz como exemplo estradas, edifícios públicos. Então, para que tudo funcione bem, né, precisa-se fazer manutenção para que o período de conservação dele se alongue mais, que isso dure um período mais longo.
E a economia de recursos públicos, né? A administração ela é eficiente, ela pode economizar recursos, né? Isso significa dizer que mais recursos, se há uma economia, se há um planejamento efetivo, qualitativo, consequentemente, um planejamento mais eficaz, o governo, a administração pública, ela economiza mais recursos, né? Isso significa dizer que estes recursos, a economia destes recursos, eles podem ser direcionados para outras áreas, seja da saúde, da educação, da segurança, da segurança, e isso beneficia todo mundo. Quem são os beneficiados? Nós, cidadãos, né? Então, quando o processo ele é bem planejado, coisas boas acontecem, né? Ou seja, nós, cidadãos, somos mais beneficiados com políticas públicas mais eficientes. E aí a sustentabilidade, né? Aqui, a gestão pública ela é responsável também por práticas sustentáveis, né? Isso quer dizer o quê? Isso envolve o quê, né? O cuidado com o meio ambiente. Quando que isso acontece na gestão pública, né? Quando a gestão ela adquire bens e a prática e promove práticas que reduzam o impacto ambiental. Isso são discussões que vêm sendo realizadas, né? Você que acompanha jornais, que lê, né? A gente percebe que atualmente a temática sustentabilidade ela está muito agregada no nosso cotidiano, né? Então, é papel da gestão pública, a gestão pública é responsável por boas práticas sustentáveis, né? E por que que isso importa para os cidadãos, né? Quando a administração de recursos materiais e patrimoniais ela é eficaz, já como dito, nós, cidadãos, nós somos beneficiados, né? Os serviços públicos, eles funcionam melhor, né? Os impostos, eles são aplicados de melhor forma, né? E nós que somos beneficiados, né? Então, assim, a gerência desses recursos por parte do governo, da administração pública, nos permite que esses recursos eles sejam utilizados em prol do bem comum, né? A administração de recursos materiais e patrimoniais, ela passa por algumas fases, né? A do planejamento, nós já até falamos um pouquinho sobre isso, né? Porque é necessário planejar bem as ações, saber o que é preciso ser adquirido, a quantidade, quando deve ser adquirido, né? Então, isso chama-se planejamento, né? Para quê? Para que não ocorra desperdícios. As compras, né? As compras, elas devem ser a partir do planejamento, né? E isso envolve contratar fornecedores confiáveis, negociar preços, né, e garantir que tudo esteja de acordo com o que foi planejado. O recebimento do produto, nós vamos ver isso mais afinco, mais adiante, nas próximas aulas, né? É quando nós, né, quando o órgão, o almoxarifado, recebe aqueles produtos que foram adquiridos, né? E a partir do recebimento desses produtos, dessas aquisições, né, vai se proceder com o quê? Com o armazenamento, né, no almoxarifado. Para isso tem que haver um controle eficaz, né? Ok, é a nossa próxima função, o controle de estoque. Recebemos, armazenamos, né? E controlamos o estoque. Então, precisou de 10 canetas para o setor de recursos humanos, então já tem que dar baixa lá no controle, né? Para quê? Para que depois saiba quando que deve ser adquirido novamente, né? Está acabando, acabou, como é que está o controle do estoque, né? Porque não pode faltar material, recursos materiais, para que o órgão ele possa desenvolver suas atividades de forma eficiente, que é o que nós acabamos de falar, distribuir, né? Esses bens adquiridos, né? A quem
precisar. Dentro de um órgão público, quando se adquire, né, ele é distribuído entre setores. Falamos também do uso e manutenção, né? Tudo tem que ser mantido, bem conservado, né? O descarte, né? Quando algo não é mais útil, seja por desgaste ou por obsolescência, é hora de descartar de forma adequada. Isso pode incluir reciclagem, doação ou descarte seguro, né? Então, é importante que nós tenhamos essa consciência, né, da importância desse descarte de forma segura, de forma consciente. E por que é importante esse descarte, né? Esse processo, ele precisa ser eficiente, e ele é fundamental para a gestão, né? Por quê? Para garantir, garantir esses recursos, que esses recursos sejam usados de maneira responsável e sustentável. Lembra que nós falamos planejamento de forma ética e responsável? Então, é isso. E aí, os pilares da administração dos recursos materiais e patrimoniais, eu não vou repetir tudo novamente, mas a gente já tratou, né? O planejamento, organização, né? A organização, ela envolve colocar as coisas nos lugares certos, né? Aquilo onde é preciso, distribuir de forma eficiente, efetuar os registros, né? E garantir que tudo aquilo que é necessário para desenvolver as atividades seja de fácil encontrar, né? Então, o processo ele tem que ser o simplificado, adequado, eficiente, mas de forma simplificada. Controle também, já falamos, né? A direção, né? Aqui é a administração de recursos, a direção quer dizer o quê? Né? Guiar, direcionar de forma eficaz os materiais. Qual o setor precisa? Às vezes, o Departamento de Recursos Humanos precisa de mais, vamos lá, de pendrive, né? O setor do currículo não precisa de pendrive. Então, tem que haver esse planejamento para que a distribuição desses materiais, eles sejam de forma correta, de forma adequada. A avaliação, né? Que quer dizer o quê? Que a avaliação, ela visa verificar como estamos fazendo esse processo. Está dando certo? Está havendo falha? Se há falhas, que falhas são essas, né? E aí precisa analisar como que isso está acontecendo, se está acontecendo de forma eficaz. Se tudo aquilo está sendo direcionado, aquilo que foi pensado, que foi planejado, está ocorrendo de forma correta. Né? A sustentabilidade dentro da administração pública, ela tem como pilar pensarmos no futuro, né? Dentro da temática, da disciplina, e o tema sustentabilidade, ele significa garantir que nós estamos utilizando os materiais de forma correta, né? Que esses materiais, a partir da manutenção adequada, quando possível, da conservação dos bens, quando possível, permitir que isso dure mais tempo, né? E que cause menor impacto no meio ambiente. Certo? Bom, nós concluímos nossa primeira aula. Desejo a você bons estudos, né? Não esqueça de ler o material, de assistir. Nós temos disponível no Educa o vídeo complementar, né? Bem curtinho. Então, leia todo o material, assista o vídeo complementar, e eu encontro você na nossa próxima aula, certo? Então, até lá, nos encontramos na próxima aula.